Sem som, você tá me ouvindo? Também. Tudo bem? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Aí, André, tudo bem? Tá bom. O Você tá pessoal vai travando chegando. bastante pra mim aqui, viu, Francis? Eu estou trabalhando? Não sei Deixa eu como ver é o que meu tá sinal aqui. minha chegada aí. Tá, aqui tá normal pra você, pra mim. Você tá. O telefone tá em pé, deitado? Como é que tá o seu aí? Eu vou colocar no meu 3G, 4G aqui pra ver como é que vai ser. Como é que tá a posição aí, o meu, pra você? Peraí, gente, estamos adaptando. Boa noite a todos aí. Estão entrando. E o André tá chegando aí. Melhorou um pouquinho. Melhorou? Deixa eu fazer um esquema aqui. Ver se tá certo. Acho que não vai ficar. Tá bom. Temos aí pessoas entrando, Silvia, Adriana, Marina. Marina Vieira é sua tia, né? Não tô dando pra ver a foto não, mas eu acho que é. Marina Vieira. Vieira, conhecido. A turma, deixa eu só Com esses ajustar aqui. números na frente aí. É, deixa eu só tentar ajustar aqui para eu ficar melhor, porque tá meio ruim aqui para mim. Porque acontece, tá tendo um barulhão aqui de um som na rua, rapaz. Aí me quebrou, ficou ruim a minha situação aqui para a live, mas vamos ajustando aqui e vai dar certo. Peraí. Música é natural, que do lado também está. Eu tô aí, eu tô deitado, né? Tô aqui deitado, você tá Qualquer coisa eu giro. A gente fica na mesma posição. Não sei aí, se é bom obrigado, pro né? pessoal ver. É, tá bom aí, gente? Tá todo mundo ouvindo bem, vendo bem? Tiago Furtado, lá do Vista Alegre, padrinho meu de casamento. Muitos anos. Tem gente entrando aí, conhecido não. Tá boa a posição assim, gente? Fala aí algum por mim, por favor, porque tá tendo umas dificuldades aí desse tipo de barulho, som e de posição aqui. Se alguém puder falar aí pra gente, se a posição assim tá boa. Vamos aguardar. Gente, quando alguém fala aí, se comenta alguma coisa. Opa, isso. Aí eu tô com o André, nós estamos com a proposta aí de uma live toda quinta-feira. E o André tá. O André, eu fui pastor dele, pastor na igreja que ele estava, ele era bem adolescentezinho, uns quase 12 10 anos anos atrás, atrás. 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, né? Porque, Aliás, 10 anos que você deixou de ser, né? deixei lá. E ele é pastor, hoje ele é missionário, ele não é pastor ainda consagrado, mas é missionário lá está em Buritizeiro, né? E Sei, é indo para o sei. norte de Minas, né? Acabou que eu encontrava com o André de vez em quando, em algumas coisas lá do norte de Minas, e é bem legal, foi bem legal, a gente acabou se encontrando por lá, e, e eu hoje tenho o privilégio de ter o André aqui com a gente, com esse bate-papo, e o André e a Larissa, eles se conheceram lá no Tupi, na primeira batida do Tupi, onde fui pastor de jovens, e conheceram, casaram, cresceram ali juntos na adolescência, nos ajudaram muito ali no Power Jovem. E aí eu convidei o André, assim, para ele participar aqui com a gente sobre esse tema da Bíblia, né? E Deus abençoe a todos. A Larissa, um abraço para a Larissa.
Arthur, né? O seu filho, né, André? Eu confundo o nome das Isso. crianças. Tá bom, o Acertou. André tá em Buritizeiro. É, tá em Buritizeiro, perto de Pirapora. André, fala mais aí, apresenta aí pro pessoal. Pode falar aí, mano. Boa noite. Bom, nós somos missionários na cidade de Buritizeiro, fica aqui colado em Pirapora. Eu não sei a quilometragem que divide as duas cidades, não, mas é questão aí de no máximo 10 quilômetros, né? Sei. É muito perto, né? A gente fica separado só pela ponte do rio, né? Nós estamos na Regional Norte, né? Então, um tiquinho longe de BH, nossa cidade natal, cidade que nós amamos, mas tem sido um momento muito bom. Aqui nós estamos à frente da congregação Batista Nova Canaã, né? Então é a congregação que nós estamos à frente aqui. E graças a Deus, né? Apesar da gente ter chegado aí alguns meses antes de entrar nessa pandemia, tem dado muito certo, nós temos gostado bastante e temos tido a oportunidade de fazer um excelente trabalho até aqui. Ok. Aí tá também a Sônia, a irmã Sônia da igreja, o Wallace, a Luísa, Tayane. Oi, Tayane, um abraço. Tayane, eu fui pastor dela e do Léo. Fiz o casamento dele. Muito bonito lá em Betim, no Vale Verde. Muito bom. Então, muita gente aí entrando. Você vê alguém entrando aí do seu povo aí conhecido, pode falar e interromper e dando abraço. Então, André, a pergunta que Deus colocou no meu coração com tanta coisa nessa pandemia e nos atrapalhando e também mas por outro lado a gente tem muita coisa na internet que nós podemos contribuir, muitas coisas. E aí eu lancei esse desafio aqui para a gente conversar com alguns pastores, amigos, missionários, como você, a importância da Bíblia, né? A Bíblia que é um livro assim que todos nós temos acesso facilmente, é o livro mais vendido do mundo. E a gente poderia trazer tantos dados aqui, curiosidades, mas eu creio que nem precisa. Você pode buscar no tio Google, doutor Google, você vai achar, quem nos acompanha. É, e aí você pode acompanhar aí e tal. Mas, e aí a pergunta que nós temos feito aqui, André, e você vai começar a responder. A minha ideia é que eu te perguntando e as pessoas podem contribuir, viu, gente? Se eu não souber as perguntas de hebraico, grego, pode mandar para o André aí que ele responde tudo, tá bom? Ai, ai. Vamos falar Tá de bom. línguas originais, não. Aí eu vou ter que pedir socorro à universitária Larissa aqui, quem sabe, né? Claro. Lembrando, até para o público aqui, André, a gente sempre cita, eu gosto de citar para curiosidade, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento no grego, tá bom? Antigo tem o aramaico também, mas pouco usado, né? Mas oficialmente hebraico e novo grego, né? É interessante eu falar isso que a gente aqui, né, está estudando, né, na escola bíblica, pelo menos até domingo passado, vamos ver como é que eu vou fazer nessas 2 semanas que a gente está impossibilitado de reunir novamente, mas nós temos estudado a Bíblia, né? Então, assim, a classe dos adultos, nós estamos fazendo uma introdução bíblica, né? Porque aqui o pessoal é bem recente. E É, aí, já começando a responder, começando por mim, eu acho que a Bíblia, né, para a gente, ela precisa ter essa importância de ser algo básico, né? E aí eu até comentei com o pessoal aqui no início da abertura desse curso, por que, né, trazer essa temática que às vezes parece simples para a vida da igreja bíblica, beabá, coisa mais básica, né? Porque às vezes a gente pula o básico e depois como é que a gente vai fazer para poder entender aquilo que realmente é necessário. Então, assim, a Bíblia precisa ser aquele básico, mas aquele básico bem entendido, aquele básico bem estudado, aquele básico compreendido. E por mim, né, Francis, eu estava até assistindo um pouquinho a live de semana passada, para não passar vergonha aqui, né? Porque você trouxe Daniel, aí vem trazendo eu logo em seguida. Eu falei assim, eu tenho que estudar um pouquinho para não ficar aqui, né? Nessa situação. André, rapidinho, antes de interromper, vira o celular aí, acho que vai ficar melhor. Melhorou? É aí mesmo, em pé, porque eu tenho vai ficar Para melhor ler para o pessoal e para os nós depois. comentários.
Mas, Ah, então tá bom. Pode continuar, desculpa. e vendo essa questão que às vezes falta o básico, eu tenho, pelo menos nos últimos anos, né? Por causa do ministério mesmo, visto assim que é algo imprescindível na vida do cristão. Se a gente quiser conhecer Jesus, a gente precisa conhecer a Bíblia. Se a gente quiser entender de Jesus, a gente precisa ler a Bíblia. Não o Testamento, mas a Bíblia como. Tá me ouvindo? Tá travado? Travou só ele? Travou só Deu ele? uns cortes Travou aí. para mim. Hã? A internet hoje aqui tá complicada. Aí interior de Minas não Vai que vai, deve melhorar. choveu, tá Deu umas, complicado. deu umas Eu vou pausas. tentar um ponto melhor aqui. Vai Pode, conversando pode. com eles aí, eu volto rapidinho que eu vou tentar no outro espaço ali, ver se a gente consegue. Tá bom, Pode vou estar bem. cumprimentando aqui o pastor Daniel Vieira, seu primo, Franklin. A Tayane falou que fez os concursos de noivo com vocês, ou foi com a Tatiane. gente. A Tayane e Tati? o Léo. Ah, Não, Tayane, Tayane. lá do Nova York. E o professor Ciências entrou, Sami Sacho entrou, eu não sei quem é, seja bem-vindo, vocês aí. A gente está tendo dificuldade, que o André está falando de Buritizeiro, e lá teve uma chuva, né? Um pouco hoje. Tá voltando, a sua voz aí tá melhorando aí. Para mim tá bom você aí? Oi? Para mim tá Agora normal aí você, para você? agora você voltou, você estava travado. Ah, então tá bom. Era para aqui não aparece, né? Ah, e você tava falando, André, você tentando lembrar aí onde você estava, nossa conversa? Tentando responder a pergunta inicial, Isso. Pode a retomar, importância fica à da Bíblia. vontade. Então, a Bíblia como um todo, ela precisa ser de grande importância na nossa vida para que a gente possa, de fato, construir um relacionamento verdadeiro com Cristo. Eu acho que, né, principalmente depois que entrei para missões nacionais e tenho vivido essa questão do relacionamento, o cristianismo precisa ser um cristianismo de relacionamento. E para a gente poder crescer diante de Cristo, diante da igreja, para entender melhor, até mesmo quando um pastor ou um missionário chega na sua igreja e fala da importância de se relacionar com Cristo, nós precisamos mudar a forma como nós nos relacionamos com a Bíblia, né? Então, a forma como eu me relaciono com a Bíblia, ela vai impactar diretamente, né, aquilo que eu sei de Cristo, aquilo que eu conheço acerca do cristianismo, vai melhorar e fundamentar melhor a fé, aquilo que eu de fato digo acreditar ou não a respeito de quem é Deus. Então, assim, muitas pessoas ficam assim, quem é Deus? Né? Então, assim, está na É, Bíblia, em diversas maneiras, de diversas formas, para que a gente possa ver como é que ele se manifesta no dia a dia. Eu, particularmente, Francis, né, eu gosto muito do Antigo Testamento. Né? Você falou para a gente procurar aí, né? Então, assim, eu sou fã do Antigo Testamento, principalmente em tentar entender e contextualizar ele para os dias de hoje, né? Porque ali a é, gente vê muita coisa do que está acontecendo hoje e assim como o povo reagia. E não trato ele só com a forma assim do que não fazer, mas do como fazer ou como Deus deseja que eu haja mediante as situações que são bem parecidas, bem similares, né? Então eu trago para mim essa questão assim de que a Bíblia de fato é uma palavra viva, de fato ela se renova. Então toda vez que eu vou ler um texto, mesmo que já seja um texto conhecido, eu me pergunto o que é que eu vou aprender hoje, né? O que é que esse texto vai acrescentar na minha vida hoje para que de fato eu possa crescer diante disso. No início eu fazia isso com muito medo, porque toda vez que a gente se dispõe, né, a ler a Bíblia dessa forma, a entender dessa forma, vai exigir uma mudança da parte da gente. Às vezes a gente quer ler e não quer mudar. Mas hoje eu tenho pedido a Deus que, de fato, essa leitura ela possa mudar, ela possa trazer a verdadeira vontade de Deus para a minha vida, para que, de fato, a gente possa conseguir se construir como cristãos autênticos, né? Não por ventos de doutrina ou por essas questões, mas por aquilo que é a essência que a palavra tem para nós, que é a religião verdadeira.
Então, assim, hoje a gente vive num mundo em que nós temos várias ofertas, né? E hoje eu tenho procurado ver o que a Bíblia de fato me oferta para definir quem eu sou diante de Deus, quem eu sou diante da igreja, né? Para que as pessoas possam conhecer a Bíblia por meio de mim ou na minha vida. Então, assim, tenho procurado vivê-la de forma prática. Então, assim, a Bíblia precisa ser mais do que um livro. Ela precisa ser praticada para que, de fato, a gente possa demonstrar aí um certo crescimento, amadurecimento, né? A gente estava estudando, não me lembro se foi há 2 domingos atrás, essa questão do alimento, né? Da maturidade, né? Do leite, da carne e toda aquela questão que geralmente gera incógnitas na cabeça das pessoas. Eu falo que ela precisa começar na minha vida como aquele alimento básico, né? Então, por isso que às vezes é associado àquele leite, àquela coisa que a criança clama, que precisa. E à medida que nós vamos crescendo, vamos alcançando essa maturidade, ela já vai se tornando um alimento sólido, mas que não deixa de ser básico. Trazendo para a gente aqui, para o nosso contexto brasileiro, ela se transforma de leite e começa a virar arroz e feijão, que é o básico que todo mundo tem ali dentro de casa, que é a comida do dia a dia ali, para que de fato a gente possa ter né, o enriquecimento, nutrir tudo aquilo que ela tem para que a gente tenha capacidade de conseguir vencer. O que é É, mais? Pode falar. não, é isso mesmo, André. André trouxe considerações muito boas aí. As coisas simples são as essenciais, né? Geralmente Sim, as questões simples são as essenciais. A gente pode ver na pandemia, né? As questões simples, as questões essenciais são as simples, né? Até as que ficam abertas, né? Aqui em Sabará tem toque de recolher, a igreja vai ter que adaptar domingo, né? Domingo nós vamos fazer o culto será às 18 horas, por causa do toque de recolher. Belo Horizonte deve entrar amanhã, né? O prefeito Calil deve falar amanhã, provavelmente vai entrar também. Então, enfim, as nossa. questões simples, as questões essenciais são simples na vida, né, gente? Então, muito importante. Dá um abraço aqui para o pastor Júnior Amaral, lá no Ouro Minas. A gente tocou lá uma vez, André, acho que você estava comigo, ali perto quando eu levei o Paulo é Jovem lá uma vez, não sei se você foi, ali perto do Trevo, ali embaixo, na 240, bairro Ouro Minas. Um abraço, pastor Júnior. Pastor Júnior Amaral. E aí entrou o Cris aí, o Jonathan Felipe. Esse é Jonathan Felipe. Joatão Felipe é daqui, Olha da aí! nossa congregação, Um abraço para ele aí, ó. Legal. E o Deixa Cris, eu ver. Cris participou com a gente aqui semana passada. Depois a gente vai encontrar o Cris aí uma oportunidade. Um abraço a todo mundo aí. Então, tem uma curiosidade do André, gente. Eu falei de semana passada de um irmão que leu a Bíblia mais de 30 vezes, né? Eu e o pastor Daniel comentamos, né? Porque quando eu fui do Tupi, mas foi o Ronaldo e a Adriana, né, André? Eles estavam aí, não sei se vocês estão online com a gente. Eles estavam à frente. Eles estavam à frente de fazer a leitura bíblica do ano, não é? E aí, o pai do André, agora já deve ter lido mais de 40 vezes, né, André? O que você fala aí, seu pai, João Lúcio? Não sei se você está ouvindo a gente aí assistindo. Vamos colocar assim, vou fazer 29 esse ano. Desde que eu me entendo por gente, todos os dias, inclusive, esses dias a gente teve a oportunidade de estar junto aqui, antes das coisas piorarem aqui na cidade, né? É, E até mesmo fora de casa. Ele mantém a rotina da leitura no mesmo horário, da mesma forma. Então, estava aqui fora da rotina, com os netos para cima e para baixo. Arthur, que não via há muito tempo, querendo ver. Mas no horário, ele pegou a Bíblia, colocou da mesma forma. Lá em casa, ele costuma ler do lado de fora, né? Na varanda, lá na frente. Então, aqui em casa, a gente tem uma varanda. Ele fez o mesmo roteiro, né? Pegou, caçou o cantinho dele no sol na varanda e foi ali, né, ter o momento dele de leitura. Então, assim, eu já perdi a conta. Se naquela época lá era 30 e não acho sei que é quanto, agora já deve estar perto das 60, né? então. Normalmente. E é interessante, gente, da Bíblia, o André falando ali, de todo dia aprender uma coisa nova. A Bíblia, outro dia eu vi uma postagem, não sei se é o site Via-me, no Instagram, e falando que uma senhora de, acho que 80 anos, tinha lido a Bíblia mais de 60 vezes, e ela falando que aprendia todo dia algo novo. Então,
a Bíblia é assim, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, E, ela vai ser renovada toda manhã para a gente. Quer falar, André? inclusive para aqueles que não podem ler, né? Então, assim, falando dessas características familiares, né, a gente tem minha avó lá, né? Vai completar 92 anos essa semana, na semana que Ah, vem. E não sabe ler, não foi alfabetizada, mas sempre teve essa curiosidade de saber o que que a Bíblia fala, de buscar a memorização de alguns versículos e de tudo. E assim, é uma inspiração para a gente, né? Que eu, graças a Deus, como falo pro pessoal, tive o privilégio de crescer em lar cristão e ver. Precisei criar vergonha na cara, né? Falo com os irmãos aqui que comecei a ler a Bíblia por conta própria tarde. Se eu tivesse começado a ler mais cedo, incentivado a ler mais cedo, talvez saberia muito mais, teria aprendido muito mais. Acordei para ser realidade tarde. Mas hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Então, eu creio que o propósito dessas lives é exatamente de nós aproveitarmos a oportunidade para não deixar para amanhã aquilo que a gente pode começar hoje, né? E o que chamou minha atenção, Francis, foi que a gente vê lá, né, aquele versículo, eu não lembro a referência de qual nome, se você lembrar, aí, eu sou péssimo com referência. Às vezes eu gravo o conteúdo, mas eu não consigo gravar muitas referências. Mas que fala para a gente guardar no coração é aquela questão, e em 2018 eu recebi um Jesus Transforma ainda lá em Pompéu, e nós recebemos um cego. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Ele falou assim, não, precisa preocupar comigo não, que eu sou independente. Eu falei assim, mas como é que um cego vai evangelizar? Como é que um cego vai falar da Bíblia se ele é cego de nascença? Se ele nunca viu, se ele nunca leu? Gente, caiam as bocas de vocês, porque nós vimos isso. Ele memorizou capa a capa olha, a NVI. aí E vem. ele prega e ele fala referência e você pode abrir, a gente abriu lá, então assim, ele fazia a leitura, né, que no caso dele não estava fazendo a leitura, ele estava narrando aquilo que ele tinha gravado com ele, e você podia ver que nem a vírgula saía do lugar. Então, isso aí foi uma das coisas que me incentivou a querer aprender mais, a dar mais valor a essa questão, porque nós temos os olhos, nós podemos contemplar, nós podemos ler, e aqueles que às vezes não têm, que teriam uma série de dificuldades, né, assim, conseguiram com mais facilidade do que nós que temos a faca e o queijo na mão, é só cortar e fazer a distribuição, né? Então, É, ele pregava com uma autoridade, com um conhecimento bíblico, assim, de admirar todo mundo que estava ali com ele e falou na praça pública e tudo, as pessoas olhavam assim, e é verdade, a gente pegava ali, eu tinha uma NVI impressa e uma pessoa falou assim, ele está falando igual tá, eu peguei e falei assim, pode ler, você vai conferir que ele está falando, e não era o mesmo texto que ele pregava. Então, assim, ele navegou pela Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento ali, durante uma semana, né, que eles ficaram conosco ali, e a gente pôde ver que ele realmente, né, por amar a Deus, por amar a palavra de Deus, né, por saber, né, a qualidade que, se nós dedicarmos, né, com quantidade, eu ouvi vocês conversando semana passada, né, e aí eu até respirei um pouquinho aliviado, né, dessa questão de que de vez em quando no ministério a gente passa, né? Infelizmente a gente tem que confessar isso aqui. A gente passa por aquele período que a gente pega a Bíblia só para poder pregar e que não é saudável. E realmente eu tenho experimentado e feito os testes nos últimos 2 anos de quando a gente está naquela semana atarefada e que, poxa vida, a gente tem que pregar, a gente pega ali, e quando a gente, já pelo Espírito Santo, no nosso devocional, a gente tem o nosso estudo separado do estudo da pregação, né? A gente envolve o momento devocional e depois a gente tem o nosso momento de estudo para pregação, que são visões completamente diferentes, né? Mas, assim, a diferença que isso faz para a nossa vida. Assim, é, vivendo dessa questão de que nós precisamos ser exemplo, né? E eu falo nós é, aqui, nós cristãos, né? Não só porque estamos à frente de igrejas, estamos liderando, mas nós cristãos, vocês que têm nos ouvido, precisamos valorizar mais a Bíblia na nossa vida nesse sentido. Ela vai trazer mudanças? Vai.
mas mudanças de algo que nós mesmos estamos clamando. Então, assim, às vezes a gente clama, clama, clama para que Deus mude alguma coisa na nossa vida, e a resposta está aqui, ó, na palma da nossa mão, porque hoje, com os aplicativos, né, eu falo lá na igreja que no início eu fui mais resistente a essa questão da Bíblia no celular, mas tomou conta, não tem jeito. Então, assim, hoje nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia em áudio, né? Nós temos a Bíblia de diversas maneiras em que, de fato, a gente pode, né, ter esse viver diário com a Bíblia, né? E esse ano eu tomei a decisão aí, eu estou tentando chegar ao fim dela, eu quero ler 3 vezes, no meu devocional, né? Então, assim, tirar 3 momentos devocionais no dia para poder ler ela de 3 formas aí, para poder alcançar ela completa, ela em forma cronológica e separadamente o Antigo e o Novo Testamento aí, para poder ver o que completa. E no início, né, mês de janeiro ali, em 2 planos, tinha dia que eu tinha que ler a mesma coisa. E, meus irmãos, aí é que é a experiência. Aquilo que eu li de manhã, aquilo que eu li à noite, parecia 2 textos completamente diferentes, né? Porque de manhã era ali o primeiro momento e tal, aquele primeiro alimento, né? Aquele café da manhã, aquele pão, aquele cafezinho que você toma, satisfez, vamos viver o dia. À noite, depois de ver o dia, eu já via se algo daquilo ali já tinha acontecido no meu dia, o que eu podia construir, né? Então, na hora de fazer, tomar as notas ali, a gente podia ver que os destaques de versículos eram diferentes, os olhares para os versículos do mesmo texto eram diferentes. Então, assim, por que essa insistência da igreja em falar assim, leia a Bíblia todo ano, faça o bom uso da Bíblia? É porque toda vez que nós lermos ela, a aprendizagem nossa, ela vai ser diferente, ela vai falar em relação àquilo que nós estamos vivendo. Então, ela é um livro maleável aí, ao estilo de vida que nós estamos tendo, né? Então, assim, ela vai falar muito mais quando eu deixar a minha vida participar da Bíblia e não ter nela somente um livro histórico ou um livro que eu posso conhecer a Deus, mas trazer ela para dentro da minha vida. Então, assim, a Bíblia precisa ser um livro prático, né? Um livro vivenciável, um livro em que traga práticas para o nosso dia a dia, se de fato a gente quiser compreender melhor aquilo que ele fala. É muito bom. Isso que o André está falando, gente, eu prego de forma expositiva. Eu fiquei sabendo, conversei com o Gesmiel mais de 1 hora no sábado, rapaz. Fizemos um papo bom que o Gesmiel foi cunhado do André. Ele foi, eu substituí ele no Nova York. Um abraço para ele. E aí a gente falando disso, né, rapaz? A gente nem consegue pregar de outro jeito a não ser expositivo mais, né? Claro que Deus vai falar de outro jeito, né, gente? Não sou a pregação expositiva é a que salva. Não, mas eu só prego expositivamente, porque eu acredito que esse método, essa forma é você expor o texto. É porque você falou, André, disso, do texto bíblico dia a dia, e o que eu vou fazer com aquele texto? Você falou algo assim, e aí na exposição bíblica e também qualquer outro tipo de pregação, a gente sempre tem que levar isso para a igreja, para os ouvintes. O que eles vão fazer com o texto? É o chamado de aplicação, que você falou, né? O que eu vou fazer? O que eu vou aplicar com esse texto? Como você não tem um pastor, um missionário igual o André para falar com você todo dia, você tem que ler a Bíblia e tentar perceber isso. E essa leitura, né? Ter uma leitura de contexto. O contexto, você lê a Bíblia sem o contexto, vira pretexto, né? Eu falo muito isso. Então, assim, você precisa ir com calma. Ah, que Judas suicidou, abrir a Bíblia, que Judas suicidou, você vai suicidar? Não, calma. Não é bem assim. Então, lê a Bíblia com calma mesmo. Eu tiro esse tempo. Você tem que desligar de tudo. Hoje, com o celular, o André está numa cidade que é muito mais tranquila que Belo Horizonte, Sabará, né? Né, André? Mas se ele ficar com o celular ligado o dia todo, você não consegue trabalhar, né, André? Com certeza não. Mesmo estando lá no interior. Então, o que acontece? Você precisa ler a Bíblia desligada desse mundo. Né? Por isso que a ideia do jejum bíblico, né? É porque você faz essa limpeza mental do seu coração. Desligar de tudo, eu vou focar naquilo. Aí eu estou tão bem que eu não lembro nem de comer. Essa é a ideia do jejum. Eu pago esse preço, eu não lembro nem de comer. Sabe quando
A Aline é muito disso, né? Ela vai trabalhando aqui nas coisas dela, você conhece, e vai ter madrugada, vai trabalhando, não para, e fica chamando ela, vamos comer, tomar café, menina, e tal. E é assim é mesmo, né? Quem gosta e quem está apaixonado com aquela coisa, é assim mesmo. Se dedica e com o Senhor, claro que é a mesma coisa da leitura bíblica, né? Então, por isso tem que ir com calma, né? Você tem que ir com calma na leitura bíblica. Então, leia a Bíblia com esse olhar. O que a Bíblia traz para mim? O que esse texto está querendo falar comigo? Né? Para que você possa aplicar isso na sua vida diária. E aí a gente ser um cristão melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, uma avó melhor, um vô melhor. Todas as ações que você trabalha, você vai melhorar. Agora, não adianta ler e não colocar em prática, né? Então, você lê um monte de coisa e fazer, por fazer, tem um monte de É, gente, é né? buscar um método que funcione, né? Eu vou colocar aqui o porquê que eu falei que eu gostaria tenho buscado esse ano essas três maneiras. Porque eu penso numa pessoa que até entrar para teologia, né? Hoje a gente lê no teologia porque não tem jeito de você não ler, né? Você aprende lendo, você precisa buscar ler, né? Por isso que antes disso eu sou da frente do turma de exatas, né? Você que me acompanha no início sabe que queria ir lá para os lados da engenharia mesmo, porque engenharia você pega as fórmulas, você tem ali a calculadora, aquelas questões ali, você usa a cabeça, mas é mais prático do que você ir buscando a leitura, não significa que não tenha que ler, acho que qualquer situação da vida a gente vai ter que ler, né? A gente tem que procurar o estudo, mas não tanto quanto, né, na área de estudo da teologia, porque só tem uma forma da gente aprender, né? Lendo a Bíblia, lendo os comentários bíblicos, né? Então, assim, a gente precisa ler o tempo todo se a gente quiser apresentar um conteúdo, né, mais embasado aí, não só daquilo que a gente pensa ou só daquilo que a gente acredita, né? Cara. E e aí eu acabo que eu gosto de ler muito rápido. Então, assim, as pessoas falam, 5 capítulos por dia, você consegue. Então, assim, para mim era até pouco. Eu gostaria de passar mais tempo. Então, eu pego, né, esses planos que tenham a quantidade menor de capítulos por dia, mas eu faço eles repetidas vezes no dia para que eu possa tirar esses momentos de reflexão, né? Então, aí a gente conseguir pensar, conseguir trazer à prática. Então, assim, aproveitar melhor o momento em que eu farei uma leitura mecânica aí de uns 10, 12 capítulos por dia para poder terminar logo e passar para frente essa questão. Então, assim, eu falo muito com os irmãos aqui essa questão da gente não desenvolver a leitura mecânica da Bíblia, né? Aquela leitura de obrigatória, mas de forma mecânica. Mas uma Verdade. leitura que seja assim obrigatória, mas construtiva no sentido de trazer a reflexão que ela precisa trazer para as nossas vidas, que senão perde o sentido, né? Então eu uso muito aquele exemplo que quantas vezes a gente já não leu Gênesis? O que que nos desmotivou a não dar continuidade depois de Gênesis? A gente precisa entender qual foi essa desmotivação para que a gente possa buscar um método que nos leve além de Gênesis, no sentido assim, toda vez que eu li Gênesis uma vez, e eu falo isso aqui para os irmãos que foram muitos anos tentando, né? Ali de 1º de janeiro a 20 de janeiro aí lendo Gênesis, uma beleza, fluía bem, né? Uma história gostosa, agradável de ler, né? A gente acaba ficando perito em Gênesis, mas o que que me impedia depois, né? Aí foram a soma de vários fatores, então hoje eu busco esse algo interessante, né? Falei assim, o que que essa história tem de interessante que vai me motivar a ler e que vai causar as perguntas que a Bíblia precisa causar, no sentido assim, onde é que eu estou precisando mudar? Como é que vai ser minha postura, né? Como é que, ao conversar com Deus depois, né? Eu acho muito interessante essa questão do momento devocional, assim, a leitura da Bíblia caminhar junto com a nossa vida de oração, né? Verdade. Então, logo depois ali eu consegui falar com Deus um pouco daquilo que ele falou comigo na leitura da palavra, um pouco daquilo que eu reconheço em mim, das minhas falhas, daquelas questões, assim, para que de fato a gente possa melhorar, né? Para que de fato a gente possa crescer. Então, assim, foram uma série de perguntas que eu precisei fazer para mim mesmo, no sentido assim, para me desenvolver biblicamente nessa questão da leitura pessoal, né? Porque a leitura É, coletiva na igreja ali eu sempre tive, nunca tive dificuldade. Se às vezes as pessoas pediam para ler, a gente abria, lia, né, e tal.
você falou para poder voltar, né, lá na infância, assim. Então, assim, desde cedo, minha mãe, meu pai, ali, por gostarem de ler, e eles são um exemplo dessa persistência, porque eu sempre vi todos dois, né, que a gente falou do meu pai, mas minha mãe também, eu não sei quantas vezes que ela já leu, não, mas, assim, apesar dela, né, ir lá buscar o certificado que ela entregava todo ano, ela lia daquela forma todo ano, e até hoje, né, eu falo tanto comigo, com as minhas irmãs, né, e É, os genros, para nora, essa necessidade que nós temos de valorizar o tempo de leitura bíblica. E assim, eles me deram aquelas Bíblias de crianças ilustradas, aquelas questões. E o dia que eu fiquei mais feliz foi o dia que a gente estava aqui em casa brincando, conversando, questão do que faz, né? E ali a gente tem ali a biblioteca com várias Bíblias, aí perguntando para Arthur, ele ainda criança, assim, qual que é o livro que seu pai lê? Ele falou assim, é a Bíblia. Então, assim, é bom saber que a bom. gente tem conseguido passar isso para frente, no sentido que isso enraize no coração dele, quando ele crescer, ele possa identificar essa necessidade, esse amor, né, de ler. E graças a Deus, desde pequeno, ele tem tido esse amor de querer levar a Bíblia para a igreja, ter algo. E isso foi algo que eu repeti aqui, né? Nós conseguimos repetir aqui em casa, porque dentro de É, casa eu tive esse exemplo, né? Então, assim, é algo que a gente precisa valorizar. A gente começa a ler com as ilustradas, minha mãe me deu aquela que era a Bíblia da garotada, até pouco tempo eu tinha, lá tinha uma coleção de histórias bíblicas. Então, assim, eu me encantei com essas histórias. Então, hoje eu consigo procurar elas aqui e entender melhor para poder conseguir, né, estabelecer, até mesmo naqueles livros que a gente julga ser livros um pouquinho mais chatos, né, que são livros mais teóricos, né, que tem mais números, genealogias, aquelas histórias que não são tão cativantes, mas assim, buscar o que, que tem de interessante por trás disso para que a gente possa ver, né? Eu já reclamei muito de ler crônicas. Ano passado foi uma beleza de ler, porque assim, já via com uma outra perspectiva, um outro é, olhar, um enriquecimento muito maior, porque a pergunta era: o que que isso tem para minha vida hoje, né? Como é que essa história vai transformar o meu ser? O que que esse povo fez que eu não posso fazer? Como é que eles acertaram? Como é que eles erraram? Como é que está o meu posicionamento diante de Deus? Então, eu gosto muito de resolver meu problema de leitura colocando essas perguntas, essas interrogações, né, dentro do texto bíblico, para que o Espírito Santo possa trazer à luz, né, aquilo que realmente importa e torne interessante, por meio do relacionamento que a gente busca construir com ele, esse relacionamento bíblico que é construir um relacionamento de intimidade com Deus. a gente cumprimentar aqui, André, pessoas estão entrando, Francisco Lopes, a Eva, não sei se ela está ainda, pequena, a Rebeca, a irmã Zezé, aqui da igreja. Ô, Neia, um abração, um beijão para a Neia, Neia é minha prima, e Hum, ela está aí. Martins, P. e Martins, do pastor William, não conheço, não sei se você conhece, um abraço. também não. Às vezes é Nossa, conhecido, não é conhecido, seu seguidor aqui. Um abraço. Olha só, o André falou, gente, também interessante da Bíblia, de perguntas para o texto. Você vai fazer um curso lá, né, de pregação expositiva, André, vai ser fantástico na sua vida, você vai ver. Parece que você vai fazer, né? O Senhor falou que você vai se entrar. der tudo certo, nós vamos fazer, né? Eu estou esperando aí É, o pessoal se posicionar para poder ver, mas está tudo encaminhado. não, é 2 módulos por ano, é poucos dias, né? Você lembra, né? Quando eu fazia em Montes Claros. E vou continuar, né? Só estou esperando o quarto módulo, esperando a pandemia aí, ver o que eles vão decidir. Então, assim, tem lá uma questão que você vai ver, você vai lembrar depois, quando chegar lá. E que para uma dica para vocês que estão nos assistindo aqui, ouvindo, é fazer perguntas para o texto bíblico. Faça pergunta como de criança, né? Onde está Deus aqui? Cadê Jesus? Né? Onde está o Espírito Santo? Tanto no Novo como no Antigo Testamento. Eu cito muito o Levi eu aprendi muito com o Levi, que o André conhece, que o Levi sempre apontou para Jesus, e sempre falava isso comigo. E, assim, o Antigo Testamento, né? Tanto que a minha monografia no curso de teologia, eu mostrei a figura de Cristo em Ageu, né? Só no livro de Ageu. Então, assim, deu 30 páginas, né? Então, eu queria fazer do Antigo Testamento todo, o orientador falou assim, rapaz, você tá doido, você não aguenta, não. É muita coisa. Então, quer dizer, eu fiquei só no livro de Ageu. Então, quer dizer, a Bíblia, né,
é bem interessante. Então, na exposição bíblica também, vou defender que a exposição bíblica, a gente fala que tem uma linha de Gênesis a Apocalipse, né? Uma linha, aqui eu estou com a régua aqui, uma régua, né? A linha que liga de Gênesis a Apocalipse, que vai casar tudo certinho. Vai casar tudo certinho. Você pode ficar tranquilo. Eu lembro do próprio Levi, né, citando ali, haja luz e houve luz. Você já percebendo que Jesus já estava, façamos o homem à imagem e semelhança. Né? Muitos ali dizem dessa forma, né? A Trindade está estando ali desde o início. Quer dizer, a gente pode viajar no bom sentido aqui com muita coisa, né? Muita coisa boa, sem perder esse contexto, como eu estou citando. Então, faça perguntas para o texto bíblico. Encare o texto mesmo. A pregação expositiva, de novo, falando que a gente encara o texto, né? Então, por exemplo, eu estou expondo agora as 7 igrejas do Apocalipse, os Gálatas, agora recente. Então, quer dizer, você tem que encarar o texto. Vai falar disso, daquilo, um assunto, às vezes, que é polêmico, pode ser polêmico, mas como eu tenho dito. Não tem assunto polêmico na Bíblia. Não. O assunto é assunto. E pronto. A gente tem que mandar o recado. Então, você expor o texto, você põe aquilo que está ali. Tem que falar de roubo, de ladrão, de casamento, disso, daquilo, de corrupto, de política, algum assunto que chega, que é difícil ali, aos nossos olhos, mas o texto está ali. Então, é o que eu disse, eu e o Daniel. Um abraço para o pastor Daniel, acho que estava aí nos assistindo. Deus tem compromisso com o texto, ele não tem compromisso com o pregador. Ele tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele está ali, e muita gente quer moldar a palavra ao seu jeito. Né? Ele pega um conselho, ô pastor, eu estou querendo assim separar, né? E Deus me falou, meu irmão, onde que Deus te falou que é para separar? Não tinha nada, né? A irmã falou assim comigo. Então, as pessoas vão pegando e falam que Deus falou, e aonde que Deus falou, uma coisa errada, né? É igual pedir para orar, já aconteceu também comigo no ministério. Não pedi para orar para entrar nos Estados Unidos pelo México. Ah, não, pastor, eu vou entrar pelo México, ora por mim. Eu falei, ué, às vezes as coisas erradas. Outra situação assim por aí vai acontecer com o pastor, entendeu? Ou com você. Então é complicado. Mas assim, aí tratando do texto, as pessoas vão pegando os textos, aquilo que agrada, aquilo que ela acha, né? Então, por isso, é muito critério para expor a Bíblia. Você falou, levo muito a sério. Né? Hoje, graças a Deus, você conhece um pouco a minha trajetória, e eu não dei tanto vacilo, assim, vamos dizer, de não focar na palavra de Deus. Até eu e a Aline no Ministério Jovem. Porque a gente sempre pautou com a palavra, os eventos, acampamentos, né? Tinha muita Bíblia e tal. Mas graças a Deus a gente vai amadurecendo, né, André? Então, e hoje, como você falou, a gente vai olhando para o texto bíblico, e se a gente tivesse tido uma visão atrás melhor que a gente tem hoje, mais novo, né, a gente teria errado menos, acertado mais, errado menos. Isso que é bom. Então, eu estou lendo o livro, depois eu devo ler com alguns pastores também. Estou lendo com alguns pastores, né? O do N. Cordeiro, Mentores segundo o Coração de Deus. Ele diz isso, a gente é mentoreado pela Bíblia. Moisés, Davi, Jesus, quem mais? Isaías e tantos outros personagens da Bíblia. Nós somos mentoreados todo dia. Tem esse negócio de coach por aí hoje, coach, tal, né? Exagerado, um pouco até. Mas você quer ter uma mentoria melhor? Então, seu melhor técnico, a própria Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, tem tanta coisa que a pessoa está repetindo, é tudo princípio já bíblico. Né? Tendo ela como técnico, você tem Deus como seu próprio técnico, né? Então, claro. Esse livro do N. Cordeiro é muito bom. Ele mostra isso, né? E a Bíblia está aí, gente. Por que a Bíblia foi escrita? É para isso, para a gente aprender com os erros e acertos dos outros. Por isso que Deus deixou a palavra de Deus, a Bíblia, para você ver o que deve fazer e o que não deve fazer. Né? Davi foi um homem que o coração de Deus errou, né? Errou. Pode falar. E lá a gente vê o erro, né? E a gente vê como é que ele conseguiu se sair do seu erro, né? As consequências do erro, que a gente não está isento, mas
que a consequência do erro dele não foi superior à consequência do acerto, porque mesmo tendo errado, ele ainda foi achado segundo o coração de Deus. Né? Então, assim, quando a gente vê uma história tipo a de Davi, a gente vê que não existe ser humano perfeito. Mas Davi, ele não focou no erro, ele focou em acertar, né? Então, assim, ele focou em aproximar de Deus, né? E fazer tudo aquilo que ele podia fazer para que Deus estivesse, né? E falando aqui, Davi tem um livro na Bíblia, né? Você falou de curiosidade, aí trazendo um pouquinho daquilo que a gente viu no nosso curso da Escola Bíblica Discipuladora da Introdução Bíblica. A gente estava estudando as bibliotecas bíblicas, né? A gente passou lá Pentateuco, né? Históricos, poéticos, nós estamos nos proféticos, né? Pegamos semana passada o profeta maior. Mas ali nos poéticos nós temos o livro de Cantares, né? E uma coisa que eu nunca tinha conseguido enxergar, que muitas das vezes a gente pergunta, o que, que o livro de Cantares está fazendo na Bíblia, né? E aí eu estava estudando ali para poder escrever a lição e passar para o pessoal, e eu vi uma nota que, assim, abriu mesmo os olhos, que eu falei assim, gente, eu tenho que ler Cantares esse ano nessa perspectiva. Porque apesar de serem cânticos, salmos que eram entoados no casamento, é aquela questão, né? Hoje a gente está tendo tanto problema, né, familiar, de casamento, como você colocou aí, né, pessoas separando tudo. Então, assim, ali são livros que, se você olhar assim, mostram a profundidade, o desejo de Deus de aproximar e participar do casamento das pessoas, né? Então, o fato dele estar na palavra de Deus é aquela questão assim, trazer Deus para mais próximo também da vida conjugal, de toda aquela questão ali de que ele instaurou o casamento, de que, e principalmente uma coisa que eu vi que falei assim, isso eu quero ver, né? Depois eu até falo para o Francis colocar aí para vocês da igreja se deu certo ou se não deu, que é aquela questão assim, que nós como igreja somos a noiva de Cristo. Aí você falando dessa questão de ver Cristo em tudo, né? Dessa questão de nós enxergarmos ali, nós como aquela noiva sendo aclamada, tendo todo aquele desejo, todos aqueles cânticos, à espera do noivo que é Cristo que vem nos buscar para o casamento que vai ser, né, a nossa morada ali no céu. Então, olha para você ver como é que um livro daquele que gera, às vezes, muitas perguntas, se a gente gerar uma chavinha dessas interrogações, como é que a gente não consegue achar o sentido dele estar na palavra de Deus, dele trazer uma palavra abençoadora para as nossas vidas, para que a gente cresça como igreja, para que a gente cresça, né, como pessoa, até mesmo como maridos, né, como noivos, namorados aí, para que os casamentos deem certo e tudo aconteça. Ô André, vamos dar um abraço pessoal aqui, que entrou mais gente. O Thiago estava dando uma live agora, Thiago, vi lá você, mas a Fernandinha, rapaz. Thiago é personal trainer, pessoa de educação física aqui da igreja. Ele é da igreja, né? E a Sara, mandou um abraço para você. Sara Paz. Lá do Isso. Flavinha Melo e Luquinha HSS. Não sei quem é, não estou lembrando. Um abraço para vocês, Deus abençoe todos que estão aí com a gente. A gente está quase terminando, André. O negócio tá papo vai rendendo, tá vendo? Falar de Bíblia, né? Mas olha para você ver. A Bíblia, né, gente? Bíblia tem assunto demais, olha o tamanho da minha, né? Essa aqui eu leio todo dia, o uso de leitura bíblica. Eu estava até falando com a irmã Sônia deve estar aí, ela vai indo comprar uma Bíblia para ela e para a filha, porque a gente, né, nós pastores, assim, líderes, a gente tem muitos livros e muitas Bíblias, né? Eu gosto demais de Bíblia. Então, a gente tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia não de estudo, mas para o seu estudo, entendeu? Se você quiser ter isso, tudo bem, mas para você... Aquela Bíblia do estudo do ano. Então, eu até citei essa frase, fala o pastor da minha semana passada, do Charles Spurgeon, né? Quando a Bíblia é bem gasta, bem detonada, assim, no sentido da parte física ali dela, né? Bem as folhas soltando, sabe? Aquela bem usada, né? Ela que é a pessoa que está mais próxima de Deus, né? Charles Spurgeon dizia isso, André. Não sei se já ouviu essa frase dele. Então, use a Bíblia. Pega uma Bíblia que você tenha, você compra, adquiriu uma, pastor, eu quero uma. E até falei, se precisar de mim, do André aqui, ó, pode chamar a gente no privado que a gente te ajuda a comprar a Bíblia certa. Porque às vezes as pessoas vão comprar a Bíblia, e às vezes comprar a Bíblia que você vai gastar um dinheiro ali, às vezes não é a versão adequada. Nós temos versões de tudo quanto é jeito. Até de surfista tem versão hoje. Tradução do surfista de hoje. Então,
Eu acho que foi o Gerson que me mostrou uma vez o Power Jovem, viu, André? Isso aí, um abraço pro Gerson. Mas isso aí tem 10 anos hoje, então deve ter muita coisa, né? Tem. Então, deve ter muito mais coisa aí. Eu lembro que a linguagem que o Gerson me mostrou na época, a gente nem tinha celular direito, né? Aquela época do Power Jovem. Se a gente tivesse rede social igual até hoje, aquela época, André, eu falei que tinha sido muito melhor ainda, né? Com a rede social, o Power Jovem, né? Mas olha só, então, tem uma Bíblia para você ler, estudar. Hoje tem uma Bíblia também interessante. Eu ganhei da Sociedade Bíblica na Academia Pastoral, uns anos atrás, que é de anotação. Ela tem espaço para você anotar do lado. Hoje tem a Essa não tem Jesus, ainda não. a Jesus Cop, aquele cara do Jesus Cop, o Douglas Gonçalves, ele lançou a Bíblia comentada por você. Achei legal a ideia, André. Você viu isso? Vi ainda não. Eu sei essa aí que é aquela que tem as capas bonitinhas, as capas Tem, doidas, esse mas cara aí. A SBB faz também essas capas top, assim, bem bonitas. Mas, assim, o Jesus Cop, o Douglas, ele fez legal. Eu achei a Bíblia comentada por você. Olha que legal, porque a gente tem comentários e tudo, né? e Da ela deixa o Bíblia, né? A gente espaço para tem. o pessoal comentar ou já vem comentário de alguém que leu? Não, não. Você vai fazer os comentários. Ah, Então, isso é assim, interessante. a ideia, a ideia dele foi legal, mas você pode comprar a Bíblia de anotações. Eu tenho aqui, é tipo essa, grandona da Sociedade Bíblica. Essa é a maior que tem da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Essa é a maior que Letra tem. extra E é gigante. bem grande, é chamada Bíblia de púlpito, né? Então, e eu uso essa que foi a da convenção, que lançou lá em Montes Claros, né? Vocês estão vendo aqui, é a nova, a MAA. Eu, o pastor Daniel, o Daniel também gosta muito dela. Essa Uma versão versão é muito boa. muito boa. Ela é parecida com a NVI. Ela é muito parecida com a Sim, NVI. e é uma versão conhecida, porque como ela é oriunda da que a maioria das pessoas tem acesso, né? Então, É, assim, ela traz aquela dificuldade de leitura que a gente... Hoje eu tenho lido bastante nela. Ela tira aquela dificuldade de leitura e você já tem a familiaridade porque você já conhecia as versões anteriores, então ela segue a mesma linha. Então, assim, segue. tem sido uma versão muito gostosa de aprender nela. Eu também tenho lido bastante nela. Não tenho ela impressa ainda não. Impressa eu não consegui comprar nenhuma ainda não. Impressa que eu tenho mais a NVI. Mas como ela já está em todos os canais digitais, né? Inclusive na online, que você não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo, você já encontra a nova atualizada. Então, assim, ela está de Aí, fácil acesso aí para você poder utilizar ela. na YouVersion, né, que fala assim, a maioria dos aplicativos mais usados já tem ela. NAA, Já, nova. ela já está bem. É, Então, assim, quando é, meu pai mesmo que você falou, ele já tem uma lá que eu sou doido para poder. Eu ainda não tive coragem, não, que ela tá bem novinha, que é a NAA de estudo, sabe? Aí depois eu vou ver se eu tenho não, coragem dela. na minha foto aqui, o meu cunhado fez a primeira live aqui comigo, o pastor Emanuel. Tô com ela aqui, ó. Deixa eu ver se é essa. Aqui, ó. Olha que linda. Que ela vem até numa caixa bonitona, isso mesmo. Caixa Aline eu já dei pra Aline fazer. Ela gosta dessas caixinhas. É linda a Bíblia, gente. Ó, essa eu acho que é junto com a Shed, talvez a Thompson, é a melhor Bíblia de estudo. Se não for melhor agora, porque ela, olha a grossura dela e ela é para ficar em casa mesmo. Então, quem quiser comprar uma Bíblia de estudo, investe nessa aqui, que ela é muito boa. É um preço, deve ser quase R$ 200, deve ser essa Bíblia, para você ter Creio. ideia, né? Então, mas é uma Bíblia de estudo assim, fantástica. Então, sabe o que você pode fazer? Você pode olhar na convenção, na editora CBM, acho que já tem no site. Ou o Daniel pega para você, você tem imprime igual mato, rapaz. O André tem imprime igual mato. Então, pode É pegar para bastante você. gente aí. É, pode pegar para você lá na convenção, que vai ficar de bom tamanho. Eu prego só com ela, né? E, e tem sido Hoje, muito bom. para pregar, eu tenho usado bastante a NVI. Quando eu preciso, eu já coloco o texto, né, também, para ter um comparativo ali. Eu pego a referência dela, né, na Bíblia Online, coloco junto do texto.
e vou fazendo os paralelos da leitura ali. Mas é porque aqui o pessoal, né, a grande maioria da congregação tem a revista corrigida. Então eu já É, pego a NAA por familiaridade. Então, assim, eles não veem muita diferença da minha leitura para a leitura que está ali na Bíblia deles, porque ela só está um pouquinho mais atualizada, né? Então, essa é a é, vantagem que eu vejo da NAA. Diferentemente, se a não, gente fosse usar a nova tradução da linguagem de hoje, que é completamente diferente, nossa, né? pro novo pegando para a igreja é bom, viu, gente? Aí você ter, até eu olho também a linguagem de hoje, de vez em quando, tem que olhar todas as versões. Às vezes eu vou pregar lá, fazer exposição igual Apocalipse, tem uma palavra lá, igual eu vou no grego, você vai na língua original grego ou hebraico, e aí eu consigo ver, pego o sentido ali do grego, do hebraico, porque, gente, grego e hebraico é igual roupa íntima. O pastor não vai mostrar lá no púlpito, né? Então o pastor usa o grego, o hebraico, estuda, e que quem tem esse conhecimento, eu não tenho também muito, mas ser o instrumental eu consigo ali, né? Pegar ali o grego e o hebraico, André. Eu quero fazer um curso de grego e hebraico ainda, para a gente crescer e desenvolver melhor, né? Para a interpretação do texto. Mas a gente, é igual roupa íntima, né? Os grandes pastores falam isso. Então, você não mostra. Então, um pastor que fica citando muito, muito, às vezes eu mostro ali uma coisa ou outra, cito, né? Porque é Se uma você curiosidade bem. souber, se você souber, você vai falar, você vai arriscar. Algumas palavras que é de fácil, né? A gente consegue falar, a gente de vez em quando até arrisca, mas evita, né? Às vezes a gente dá só uma citaçãozinha de leve, mas Não, mas eu falo não dá para ficar usando constantemente mesmo, não. porque senão o público, a igreja cansa, né? Eu já ouvi falar na época que eu estava no seminário na Jubac, né? A Sara entrou aí, a Sara ajudou muito aí na Jubac, né? E na Juban, a gente ouvia um ou outro falando, meu pastor tem que pregar com dicionário na mão. Então, assim, o pastor da minha igreja, jovens comentando com a gente, né, André, da época nossa lá do Jubac, Juban, pós-jovem, meu pastor tem que pregar com dicionário na mão, quando não entende nada que fala. Então, o que adianta para nós, pastores que pregam, você que prega, você pregar e o seu público não entender? Né? Não tem que ser claro. Então, eu posso ter mestrado, pós-graduação, igual eu falei, se for colocar isso tudo para a igreja, esse conhecimento, é primeiro que o tempo não dá, né? E outra, o tempo não dá e as pessoas não vão entender, né? Então, nós temos que conhecer mais do Senhor, estudar mesmo, né? Para que possa expor melhor a palavra de Deus, né? Quando é só complementar, o nosso tempo está acabando. O Instagram está sendo misericordioso, rapaz, porque ele fala 1 hora e está passando. A Renata, não sei se é a Renata lá da PIBMC, do 3D, onde eu fui pastor. A Andréia, um abraço, Renata Andréia Fernandes Leal e Rodinei Vitor. Dinei Vitor. Então, um abraço para eles aí que estão com a gente, que entraram aí por último. E nós estamos encerrando, gente. Olha só, o bate-papo é bem legal. E a proposta aqui é 1 hora. E 2 pastores falando, fala demais, né? Se deixar, nós vamos. E a Bíblia tem assunto para chuchu, né? Tem muito O ano assunto inteiro. gostoso, legal. Por isso, que aí você pregar, né? Você vai ver a expositiva, a gente pregar expositivamente, você tem muito assunto, né? Muita coisa na palavra. A palavra é sensacional, que a gente possa conhecer e desenvolver mais E na eu palavra acho de Deus. também que é por isso que às vezes quando a gente está no início, né, as pessoas falam, por que no início você pregava tão pouco? Mas à medida que a gente vai ganhando intimidade, que a gente vai conhecendo, quando você assusta, você já está falando, né? Mais de Valeu. 1 hora, 1 hora e meia, você precisa ficar segurando e olhando para as pessoas assim, não, acho que hoje já tá bom, vamos parar no E uma coisa essencial, que porque eu, senão ficava 3 horas pregando facilmente. uma coisa que eu aprendi, André, é isso. A gente tem igreja, você lidera a igreja hoje. Você tem igreja toda semana. Então, para que eu vou pregar mais de meia hora? Nossa grande aqui sabe. Eu não vou passar de meia hora. Geralmente não passo. Se passar ali muito em cima da beirada. Mas, assim, não passo. Eu tento seguir. E também, se a exposição daquele dia for pequena, também é a mesma coisa. Eu não posso encher a linguiça. Desculpa a expressão. Vou encher linguiça para ficar ali, né? Tomando tempo. Não, que eu tenho que pregar meia hora. Foi rápido, não. A porção do Senhor aquele dia foi aquela. E acabou, né? Você tem que
pregar em cima disso ali. Ô, André, nosso tempo acabou, mano, e eu vou liberar você. E muito obrigado. E foi uma honra, viu, mano, ter você aqui. A gente pode fazer mais, se você quiser, participar comigo. E vai ter outros temas aí também, a gente vai aproveitar esse tempo de pandemia ainda esse ano, né? Então nós vamos continuar esse projeto da live. Eu vou ter Matheus Simões, Josimar Bianchi. Vou convidar muita gente legal aí. Bastante gente boa aí. Vocês vão acompanhando aí. André, gente, rapidinho a minha última consideração. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, não perca tempo, deixe Deus falar com você através dela. Não aproveite o máximo, em tempo de pandemia, então faça propósito de ler a Bíblia. Tenha metas de leitura da Bíblia. Eu leio 5 capítulos por dia. Cada um vai tendo aí o seu método, né? Igual o André citou 2, eu também já li 2, hoje eu leio 5 capítulos. Já li a Bíblia toda, mais de 3 vezes. Então, estou lendo de novo, quero ler todo ano. Então, leia. Outra coisa, cria relacionamento. Leitura da Bíblia não é hábito. Leitura e oração não é hábito. A gente costuma falar, o hábito de oração, o hábito de leitura. Não, é relacionamento. É um relacionamento discipulador. A gente fala na igreja multiplicadora, né, André? É um RD entre você e Deus. Então, aproveite. André, suas considerações finais. Um abração a todos e ore por esse povo aí para nós pela internet. Uma oração. Agradecendo a Deus por esse momento aí. Tá contigo. Fazer minhas palavras no sentido, né, de que, de fato, a Bíblia na nossa vida precisa ter essa conotação de relacionamento, né? Então, assim, o ato de ler a Bíblia é o ato de eu me relacionar com Deus, né? O fato de eu me dedicar um momento para isso é o momento que eu tiro para me relacionar com Deus, né? Então, assim, por mais que às vezes tenha esse tom de obrigação, daquela questão da nossa devoção, a gente precisa tirar isso um pouco da nossa cabeça no sentido de perguntar assim, já me relacionei com Deus hoje? Como é que está o meu relacionamento? Porque o maior relacionamento e o relacionamento de mais interesse que deve gerar na nossa vida cristã é o relacionamento que nós temos com Deus, né? Assim, não pode ser um relacionamento do dia de culto ou uma vez, 2 vezes na semana. Ele precisa ser constante e todos os dias para que a gente possa aprender de Deus todos os dias. Por isso que a palavra dele fala que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas, exatamente nesse sentido de que a cada manhã o nosso desejo de se relacionar com ele vai ser ampliado. Então, que ao ler a Bíblia você busque esse olhar, um olhar de se relacionar com Deus, de fazer o seu discipulado ali com Deus, para que a gente possa entender melhor, né, isso que está crescendo aí no nosso ambiente batista, principalmente dentro de Minas Gerais, essa necessidade que nós temos de voltar à prática do discipulado. Então, quando a gente começa a desejar ser discipulado por Deus, nós compreendemos melhor o que é isso e fazemos melhor, né, o discipulado. Então, vou orar por você nesse momento, pedindo a Deus que possa completar, né? A gente falou bastante aqui, não sei o que isso impactou, qual foi o impacto para a sua vida, mas aquilo que Deus tocou no seu coração, que Ele possa fazer frutificar, né? Então, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui nessa noite, mesmo, né, Pai, a quase 400 quilômetros de distância. Mas podendo celebrar, ó Pai, o Teu nome, falar, ó Pai, um pouco daquilo que o Senhor é para nós, compartilhar um pouco, ó Pai, da nossa experiência, ó Pai, com a leitura da Tua palavra, ó Pai, independentemente, ó Pai, da nossa experiência ministerial. Mas daquela experiência, ó Pai, que nós temos tido desde o dia em que nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, a Deus, por cada pessoa que passou por aqui, ó Pai, por cada pessoa, ó Pai, que terá a oportunidade de ainda assistir, ó Pai, mais tarde, e ser, ó Pai, ali abençoada pelo Teu Espírito por meio dessa conversa, ó Pai. Deus, que nós, como Teus filhos, ó Pai, como Teus servos, possamos valorizar cada dia mais, ó Pai, o significado da Tua palavra nas nossas vidas. Possamos, ó Deus, valorizar, ó Pai, a presença, ó Pai, e a liberdade bíblica que nós ainda temos no nosso país, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos nos relacionar contigo, ó Pai, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio da prática, ó Pai, do cristianismo nas nossas igrejas, e que isso, ó Deus, faça, ó Pai, com que o Teu povo e o Teu reino cresça cada vez mais para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ser com cada um, ó Pai, que está na sua casa nesse momento, ó Pai. Ó Deus, nós não sabemos
sabemos as necessidades de cada pessoa, Deus, mas o Senhor, por meio do teu Espírito, ó Pai, e por estar em todos os lugares, sabe, ó Pai, por isso, ó Pai, se possível, atende a necessidade, ao clamor de cada pessoa, ó Pai, que tem nos ouvido, que está conosco aqui, ó Pai. Ó Deus, esteja presente em cada casa, em cada lar, ó Pai, e que no coração de cada uma delas, principalmente daquelas que precisam te conhecer, ó Pai, que todas as barreiras sejam quebradas, que elas venham conhecer ao Senhor, que elas possam amar ao Senhor e que elas possam desejar, ó Pai, todos os dias conhecer mais e mais do Senhor, que se apresenta como esse Deus que não é um Deus distante, mas um Deus próximo, que cuida e zela de nós todos os dias. Muito obrigado pelo teu ensino nas nossas vidas e pela presença do teu Espírito Santo em nós. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. E amém. Você falando aí, André, já pensou você conversar com a Larissa só domingo? Eu conversar com a Larissa só domingo? Respondido, né? De conversar com Deus só domingo, só um dia da semana, através da Bíblia e oração. Da Bíblia diz orar sem cessar e aproveitar da palavra todo dia. Você tem uma porção nova. Gente, um abraço aqui, o pastor Joaquim Júnior, meu professor lá na exposição bíblica, no curso, lá, Capitão Enéas. Um abraço, amigão. Aprendi muito com ele. E também a irmã Nelly entrou aqui da igreja. A Michele Cruz, né? Vizinha lá, foi do Pós-Jovem com a gente. E tá aí. Esses aí. André, um abraço para você, a Larissa e o Arthur. E estando em BH, Sabará, pode chegar aqui para a gente tomar um café, fazer uma resenha aí. Se Deus quiser. Pastor Joaquim, tive lá em Capitão Enéas também. Igreja boa. Já tive lá. Eu já tive lá. Pessoal muito bacana. Nisso, ele fez um casamento de um dos irmãos nossos aqui de Buritizeira uma vez. Não sei qual foi a experiência dele aqui não, mas ele já conhece aqui alguns irmãos da congregação. Legal. Ô, André, então vou terminar aqui. Deus abençoe, viu, André? Muito obrigado pelo convite, mano. Precisando, estamos aqui orando. Amém. Que Deus está abençoando vocês aí. Tchau, gente. Muito obrigado. Vai ficar salvo. Amanhã à tarde está no canal da igreja no YouTube, André, também. E aí a gente pode disponibilizar aí quem quiser assistir, esse papo aí possa crescer. E é bom falar mesmo. Você falou dessa coisa, deixa eu comentar. A Rosana também, né, Rosana? Rosana lê a Bíblia, claro, com certeza e muito. Né? A gente falou do João Lúcio, que eu lembrei dele. Mas a Rosana, a esposa, a mãe do André, gente, boníssima. Um abraço para vocês e todos da família aí, todos da família aí do André. Grande abraço, gente. Fui, André. Um abraço, com Deus. Deus abençoe a noite vocês, todo mundo. Tchau, tchau.